Mais uma vez, boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39. Lucas 8, 26 a 39. Amém? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem, de quem haviam saído os demônios, estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gesarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e Jesus o mandou embora. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhes que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Queridos, a nossa história, toda a nossa história, todo mundo aqui, existe um antes e um depois que Jesus entra nela, entra na nossa história. A gente vai ver a condição deste homem. O que era este homem antes de Jesus ter ido ao encontro dele? Qual era a vida daquele homem? Que esperança, que expectativa de vida, o que aquele homem poderia esperar da vida dele? Uma pessoa completamente endemoniada, perturbada mentalmente, fora do seu juízo. A Bíblia diz que ele vivia nu, vivia solitário, vivia nos sepulcros e isolado. A gente talvez seja a pior condição de todas as histórias relatadas. Não existem enfermidades que Jesus curou, mas a condição desse homem talvez seja a pior de todas as condições. Completamente perturbado mentalmente, possesso por demônios e vivendo completamente isolado e vivia nos sepulcros. Se a gente fosse pensar o que é que nós poderíamos pensar em termos de futuro para uma pessoa dessa? Será que a gente pensaria num futuro para essa pessoa? Não. Nem ele próprio tinha nem condições de projetar um futuro para ele. Mas aconteceu um evento na vida deste homem que transformou completamente a sua história.
E esse evento foi que Jesus foi ao encontro dele. Não foi aquele homem que foi atrás de Jesus, ele não tinha nem condições disso. Foi Jesus quem foi atrás daquele homem. E Jesus libertou aquele homem, expulsou dele aqueles demônios. E o que aconteceu? A Bíblia relata que aquele homem recobrou o seu juízo. Ele ficou em perfeito juízo e ficou assentado aos pés de Jesus e suplicou ao Senhor para que o deixasse segui-lo. Mas Jesus disse que não. O Senhor Jesus deu para aquele homem um propósito de vida, gente. Porque a nossa vida tem um propósito. Não existe história ruim que impeça de Deus realizar os seus propósitos em nossas vidas. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para a gente essa noite é isso, é que nada impede de Deus realizar os seus propósitos em nós. Nada. Se aquele homem que talvez seja a pior condição do ser humano, seja esse endemoniado de Gadara, como ele é conhecido, e Deus transformou da vida daquele homem, deu um propósito e uma missão a ele. Não existe história que Deus não possa transformar e mudar e dar um propósito e uma missão. Tem a história de uma menina na Bíblia, que talvez aqui a maioria tenha lido, a história da rainha Esther. Quantos leram aqui a história de Esther? Quem era Esther, gente? Esther era uma menina pobre, exilada, órfã e judia, exilada, afastada da sua nação, não tinha pai nem mãe, foi criada pelo seu tio, Mardoqueu. Qual era a esperança que Esther tinha para a sua vida? Quais eram os planos que Esther tinha para ela? Nenhum. Mas o que foi que Deus fez com aquela menina? A colocou no palácio, fez dela uma rainha. E através da vida de Esther, Deus deu um grande livramento ao povo judeu, livrou o povo de um extermínio por causa de uma menina pobre, exilada, órfã, judia, que não podia nem dizer que era judia. Teve que esconder a sua nacionalidade, mas foi exatamente a história de Esther que salvou o povo judeu. Aquilo que ela queria esconder, aquilo que na história dela ela não queria revelar, foi exatamente o que Deus usou para trazer um grande livramento para o povo judeu naquela época. Para a gente ver que Deus não tem nada que impeça os planos dele. Deus pega esse homem, Jesus pega esse homem endemoniado, e olha o que Jesus faz com ele. Um homem liberto, e ele diz para Jesus, eu quero te seguir. E Jesus diz assim para ele, não, volte para os seus e anuncie, volte para a sua casa, volte para os seus e anuncie quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Primeiro Jesus disse assim para ele, volte para os seus. O que significa? Aquele homem vivia isolado, nos sepulcros. Os demônios levavam ele para os lugares solitários. Jesus disse assim para ele, você tem casa, você tem família, você pertence a alguém, existem os seus, existe uma comunidade que você pertence, e eu quero que você volte para a sua casa, para os seus, para a sua família. Primeiro ele disse, você pertence, você não é solitário, você pertence a um corpo. E outra coisa, vá e anuncia as grandes coisas que Deus te fez. E aquele homem sai anunciando pelas cidades o que Jesus tinha feito na vida dele. Jesus transformou aquele homem num missionário, num pregador nas cidades. Aquele homem que não tinha esperança nenhuma de vida, de futuro, de nada. Jesus transforma ele num pregador, um anunciador das boas novas, e lembra para ele que ele tem uma família e uma comunidade. Porque, gente, às vezes usamos o nosso passado como desculpa para não viver plenamente o propósito de Deus em nossa vida.
Às vezes dizemos, se eu tivesse tido outra família, se eu tivesse tido outra infância, se meu pai não tivesse me abandonado, se minha mãe não tivesse feito isso comigo, ou se eu tivesse estudado, se eu tivesse tido a oportunidade que outras pessoas têm, talvez. Não, queridos, o nosso passado não impede de Deus realizar os seus planos em nós. Olha o que diz em Isaías, no capítulo 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Deus tem pensamentos muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Deus tem pensamentos acerca de nós que ainda nem alcançamos. E olha ainda o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Olha o que Paulo diz. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha para isso. Pensem no que vocês eram quando foram chamados. Se aquele endemoniado fosse pensar no que ele era quando foi chamado, ele diz assim, eu bem sei o que eu não era nada. Se Esther fosse pensar no que ela era quando foi chamada para o palácio, ela não era nada. Olha o que Paulo diz, poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Deus pega aquele homem louco, por possessão demoníaca, um que não é, um desprezado, e transforma ele numa grande testemunha do Senhor, viajando pelas cidades, anunciando as grandes coisas que Deus fez na vida dele. E se a gente for fazer como Paulo pensa, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. A gente pode parar um pouquinho agora e pensar, quem era você quando Jesus te chamou? Antes de Jesus entrar na sua história, pensa aí. Quem você era? Quando eu penso, vocês conhecem a minha história, já contei algumas vezes a minha vida, mas quando eu penso no que eu era, quando eu fui chamada, quando eu não tinha esperança, eu era uma pessoa muito triste, eu tinha um vazio muito grande no meu coração, eu achava que a vida não tinha nenhum propósito. Como o propósito para mim é importante? Eu achava que a vida não tinha nenhum propósito. A vivia por viver, sem nenhuma esperança para o futuro. E aí, quando me aparece uma enfermidade, meu desejo era de morrer. Não que eu nunca pensei em me matar, mas pensei em morrer algumas vezes, porque eu não tinha nenhuma esperança. Eu achava que a vida não tinha nenhum sentido, nenhum propósito, que era somente nascer, crescer, sofrer e morrer. Eu não tinha muita esperança, nenhuma esperança, até o dia que também aconteceu um evento maravilhoso na minha vida. Foi no dia 3 de dezembro, uma segunda-feira à tarde, quando Jesus veio ao meu encontro, como ele foi ao encontro daquele endemoniado. Jesus também veio ao meu encontro e entrou no meu coração, na minha história. E, gente, foi uma experiência tão maravilhosa com o Senhor. Quando Jesus veio e inundou meu coração, inundou a minha alma, ele preencheu o meu coração e parecia que ia sair transbordando de alegria. Tal foi a experiência que tive com ele naquele dia e que a minha vida foi transformada. Eu nunca pensei que pudesse estar vivendo o que eu vivo. Eu não tinha nenhuma esperança no futuro, não tinha. E o Senhor me dá uma história para contar. Hoje, pensar assim que eu sou médica, uma profissão que dá muito status, não é verdade? Trabalho numa, desculpa aqui, mas na melhor clínica de oftalmologia de Feira de Santana,
Desculpa, há mais de 22 anos que eu estou lá, convidada. Hoje eu tenho uma sala do melhor, onde eu não coloquei um centavo, nunca. Eles só queriam a mim. Deus me colocou naquele lugar e estou lá até quando Ele quiser que eu esteja. Você vê, de um casamento de 32 anos, que o marido que me ama, que só Deus, para fazer com que ele me suporte tanto tempo. São 32 anos me suportando. Eu tenho 2 filhos lindos, que me dão muito orgulho. Isso é Deus na minha vida. Eu tenho um genro de ouro, um presente de Deus. Uma nora de ouro, presente de Deus. 2 netinhos, desculpe os avós daqui, mas são os netinhos mais lindos do mundo. Viu, Marla? Desculpa. Gente, e uma igreja, um ministério. Olha que se eu poderia imaginar que eu poderia estar vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Não. E as viagens pelo mundo? Eu posso dizer isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que foi Deus. Não foi meu esforço, minha capacidade, minha habilidade, porque eu lutei, me esforcei. Não! É dádiva divina. É o Senhor quem quis me abençoar. E vocês sabem agora um grande sonho de conhecer o Alasca, uma história desde a minha adolescência, enquanto eu dizia que eu tinha um chamado para o Alasca. Dizia que tinha um chamado missionário. Mas era brincadeira, sabe por quê? Eu não acreditava nunca que eu pudesse chegar até lá. Sonhei, desejei, mas nunca nem orei. Já falei isso aqui com vocês. Nem orei, porque achava que aquilo era impossível, era somente um devaneio, era um sonho. Mas aquilo foi crescendo dentro de mim, a ponto de eu dizer, né, vocês sabem, já que eu não vou, eu vou trazer o Alasca para a minha casa. E há mais de 2 anos, tem uma sala lá na minha casa, que vocês conhecem, chamada Alasca. Né, botei lá uma plaquinha, ar-condicionado para ela ficar fria, e chamei de Alasca. E quantos de vocês já foram lá no Alasca, lá em casa? E assistindo vídeos no YouTube, visitando aquelas cidades. Quantas cidades? Há mais de 2 anos que eu passeio pelo Alasca. Ângela chegou para mim, não, puxa, Nanda, que cidades bonitas, você deve ter ficado surpreendida. Eu disse, Anjinha, tem 2 anos que eu caminho pelas ruas. A beleza, o cenário, não tem vídeo, não tem foto que consiga captar a beleza daquele lugar, gente. Nós fomos visitar um lugar chamado Eklutna Lake. Gente, era tão lindo. Quando nós saímos dali, eu comentei com eles, meu Deus, minha mente está cheia de imagens lindas. Sabe o que é? Só coisa linda povoando a sua mente. Parece uma lavagem que tinha acontecido de tanta beleza, de tanta beleza. Mas, como eu disse que eu tinha um chamado para o Alasca, e o Senhor me deu 8 dias ali, foram 2 para ir, 2 para voltar, e 8 lá. E o Senhor me disse, aproveite. A janela vai abrir e fechar. Faça valer. E eu, com ele, traçamos um plano do que eu levaria para semear naquele lugar. E vocês sabem, né? A Bíblia em inglês, o livro por um Evangelho Simples, o livrinho de consolidação, um quadro, bandeira do Brasil, cocadinha da Bahia e camisa da seleção brasileira. E eu orei por um tempo, pedindo a Deus, prepara cada pessoa para receber. Eu sei que Deus prepararia cada pessoa para receber aqueles presentinhos. E, gente, quando as pessoas se aproximavam, diz assim que foi Deus. Era assim mesmo, gente. Deus trouxe, eu tenho que aproveitar. Eu não posso contar todos, mas eu preciso contar 4, me aguentem. Eu preciso contar 4. Uma que nós entramos no mercado, um mercado maravilhoso, lindíssimo, com tudo que você nem imagina, de variedade, de beleza, de tudo. Nós entramos direto no mercado, parei na frente de uma menina e perguntei um negócio, ela fez assim, que língua você fala? Eu não sei nem que língua ela falou. Porque eu não esperava ninguém falando português. Eu podia ter falado português. Eu nem sei que língua ela falou. Eu disse assim, você fala espanhol? Ela, não, eu falo português, eu sou brasileira. Eu não acredito. De cara, uma menina que trabalhava no mercado, brasileira. Eu disse, uau, como é seu nome? Ela, Jéssica. Disse, Jéssica, que prazer ver você aqui, Jéssica.
Eu disse, poxa, tem muito brasileiro aqui. Ela fez, tem brasileiro, mas é difícil achar. Imagina, o primeiro cara. Eu disse, foi Deus quem trouxe. Eu disse, Jéssica, há quanto tempo você mora aqui? Ela, 5 anos. Veio, por quê? Isso ela trabalhando e eu atrás dela. Eu, por quê? E você veio para cá. Ela foi, o amor. Me casei com um americano e viemos morar aqui no Alasca. Eu disse, Jéssica, eu tenho um presente para você. Eu sabia que eu ia encontrar um brasileiro e eu trouxe um negócio para você. Você pode receber um presente aqui trabalhando? Ela fez, posso. Aí eu dei uma Bíblia para ela em inglês, para o marido que é americano. Dei para ela um livro por Evangelho Simples, um livrinho de consolidação e uma cocadinha da Bahia. Né? E ela... e ela é Rio Grande do Sul. Aí eu... De que cidade? Aí ela disse o nome da cidade. Ela, você conhece Panambi? Aí ela, não... Eu quero, muito lá, próximo da divisa com o Uruguai, a cidade que ela morava. Ela, eu estou até com dificuldade de falar português, porque eu não falo português. Ela fala com dificuldade mesmo o português. E foi a primeira pessoa assim, de um contato mais... Gente, quando chega no dia 24 de setembro, que é o dia do nosso aniversário de namoro e de noivado, eles queriam comer um salmão. Mas lá, salmão é o prato, né? O feijão com arroz. Né? Mas eles querem comer um salmão bom, um salmão cru. Só que lá a comida japonesa não é forte, porque é japonesa, não é americana. E nós fomos para um restaurante japonês para ver se a gente comia um salmão gostoso. Né? Um restaurante muito bonito. Entramos no restaurante e era assim, aquela chapa, aquela mesa, aquela chapa com aquelas cadeiras em volta da chapa que a pessoa vem, serve, faz aqueles legumes na chapa, etc. Que o cara fez umas mágicas lá com os ovos, quem viu o vídeo, né? O cara com a faca quebrou um ovo e a gema não partiu, fazendo lá. E a gente está lá, e aí chega um casal. Aí pergunta se aquele casal poderia se sentar do nosso lado. Mas, claro! Foi Deus quem trouxe. Né? Era um casal alasquiano, gente. E aí conversamos, né, em inglês, assim, meio... Né, conversa vai, conversa vem, brincando, tal, tal. Eu disse, não, peraí, eu tenho que achar uma oportunidade. E tal, tal, tal. E aí conversamos e tal, falamos que era do Brasil, e tal, tal. Aí eu disse assim, nós somos pastores lá no Brasil. Ela, vocês são pastores? Nós somos cristãos aqui. Aí disse, uau, vocês são cristãos? Somos. Aqui, qual a igreja? Aí pronto, né? Sentei já do lado. Aí entrou no Facebook para mostrar qual a igreja que ela frequentava. Né? Uma igreja em pequenos grupos. E mostrou um livro que ela escreveu. E, gente, aí eu disse para ela do meu sonho, como eu amava o Alasca, e que eu tinha na minha sala, ou na minha casa, uma sala chamada Alasca. E ela fez, para orar? Eu disse, não. Para receber as pessoas, mas ela ore pelo Alasca. Gente, lembra, quem estava aqui quando eu disse, eu quero a oportunidade de orar com um cristão no Alasca. E, gente, ali no restaurante, nós demos as mãos os 4 e oramos pelo Alasca. Gente, que presente de Deus. E eu dei para ela a bandeirinha do Brasil, eu disse, eu só andava com a minha bolsa cheia, eu não sabia qual era a oportunidade que Deus ia me dar. Eu dei a bandeirinha e disse para você não se esquecer da gente e orar por nós. E a cocadinha da Bahia. E tirou foto. E ela postou no Facebook, né, de ter nos encontrado e fez comentários. Poxa, as pessoas foram assim, marcadas. Eu pedi a chance de orar por um, não foi? Deus nos deu 3 chances. Nós estávamos no dia seguinte, no café da manhã, e eu ali com minha Bíblia em inglês, pá, todo mundo vê que nós somos cristãos. Minha bolsa lá para a gente ir. Aquela manhã, aquele dia, a gente ia visitar outra cidade, Talkeetna. Nós íamos para Talkeetna. E estamos tomando café da manhã, quando a gente ouve na mesa do lado, falando em espanhol. Espanhol. Aí a gente, vocês são de onde? Aí ela disse, somos do Equador. Que legal e tal. E vocês, do Brasil? E tal, tal. E ela disse... Nós estamos indo para Talkeetna agora. Aí disse, nós também estamos indo lá para Talkeetna. Puxa, aí ela, olha, porque eu soube hoje que a chance de ver a aurora boreal hoje é enorme. E nós vamos para Talkeetna, nós vamos dormir lá, porque eu quero ver, ela falando, né? Eu quero ver a aurora boreal às 3 da manhã. 3 da manhã. Aí eu até fui tentar
tentadas. Eles vão dormir, não vamos ficar lá em Talquete, né? Não, vamos ver, nós vamos para a cidade, vamos ver se vale a pena a gente ficar. E eles estavam de carro, e nós estávamos de carro também. E aí ela, então, tchau, boa viagem. Espera aí, tem um docinho aqui do Brasil para você. Oh, eu dei a cocadinha da Bahia. E ela assim, que linda, que linda. Assim mesmo, obrigada, que linda. Pronto, foi embora. Nós fomos também, não os vimos lá em Talquete, né? Mas no dia seguinte, nós estávamos no hall do hotel. A gente decidiu fazer o nosso devocional lá no hall do hotel, cercado de cabeças de alce, de urso, gente, hoje de rena, aquelas cabeças todas ali, aquele hall lindíssimo. E estávamos ali sentados, lemos a Bíblia juntos, oramos. Quando a gente acabou de orar, quem passa? A mulher. Aí ela nos viu ali no hall, aí sentou do nosso lado. Opa! Aí eu disse, e aí, viu a aurora boreal? Eu vi, ela contou, eu vi. Aí mostrou a foto, olha que coisa mais linda. Isso eu falei, meu marido está lá fora, porque lá o carro ficava do lado de fora, e por conta do frio, fica a gente 10 minutos esperando aquecer o motor. Liga e fica lá dentro do carro, 10 minutos, esperando o aquecimento do motor para poder sair. E ela disse, meu marido está lá fora, aquecendo o carro. E nisso ela entrou e nos viu, e sentou ali no sofá e foi mostrar as fotos da aurora boreal. Lindíssimo e tal. Aí ela, não sei por que surgiu a conversa, ela disse, eu sou médica. Eu disse, você é médica? Eu também sou. Ela disse, eu sou pediatra. Eu disse, eu sou oftalmologista. E também não sei por que falamos de Miguel Calmon, do trabalho social. Ela, eu amo esse trabalho social. Mostramos as fotos de Miguel Calmon para a mulher. Opa, isso aqui está no papo, né? E a minha Bíblia ali em inglês lá, aí pronto, aí ela, o marido lá fora, aí ela disse, eu moro no Equador, e meu marido mora... E ela disse que chamasse ela, que ela vem para o trabalho social aqui em Miguel Calmon. E o marido mora, imagina, ela no Equador e ele nos Estados Unidos. Imagina. Aí eu fiz assim, Patrícia, o nome dela, Patrícia, nós podemos orar por você? Aí ela, sim... Orem, é o meu segundo casamento, é o segundo casamento do meu marido. E a gente, olha, um lá, outro cá, né? E ela usa um termo assim, e ainda precisa ser consolidado, ainda precisa de uma consolidação. Se nós vamos orar por você, Patrícia, demos as mãos ali no hall do hotel, e eles orou em espanhol, por ela, orou pela vida dela. Eu disse, Patrícia, tem um presente para você. Aí tinha uma Bíblia em inglês, né? O marido americano, eu disse aqui, olha, dá para seu marido essa Bíblia aqui? Obrigada. Vamos lá fora? Olha, dá para ele, diga para ele que a Bíblia é dele. Eu disse, sim, vamos lá. Aí saímos, o cara estava no carro, saiu do carro, o cara meio fechado. O cara saiu do carro e disse, olha, dei uma Bíblia para você. Obrigada e tal. Ela, por favor, vamos tirar uma foto. Tiramos a foto na frente do hotel. E ela, pronto, no Facebook. Tem Facebook? Eu nem uso mais Facebook, né? Aí o Instagram serve? Não, só tem o Facebook, não, tranquilo. Lá no Facebook, postando foto com a gente. E com mensagens. E aí, tudo bem, já estou em tal lugar. E, gente, aquela pessoa foi marcada. Ela ganhou uma Bíblia, ganhou um folheto e ganhou uma cocadinha da Bahia. Mas eu preciso contar a última história, que era aquela família que eu falei para vocês, que eu tinha entrado em contato com eles antes no Instagram, né, que brasileiros que moram no Alasca há 12 anos. Já moravam nos Estados Unidos desde os 18 anos de idade, tem uns 40 e poucos anos eles. E quando nós chegamos, eu disse para ela, chegamos, isso no sábado. E ela, olha que bom, vamos tomar um café da manhã, amanhã. Aí eu pensei, puxa, café da manhã a gente ia para uma cidade fazer um passeio e a gente tinha que sair muito cedo, né? Nós saímos 6 horas da manhã de lá, né? do hotel, para poder chegar a tempo na outra cidade. Eu disse a ela, o café da manhã vai ficar um pouquinho difícil e tal, a gente vê Aí ela, não, tranquilo. Eu acho que ela ficou até meio chateadinha porque eu disse um não, né? Mas eu fiquei em contato com ela. Olha, eu quero ver você. Eu trouxe os presentinhos para você, porque ela pediu farinha de mandioca, paçoquinha e fandangos. Aqui não tem fandangos, querem fandangos. Tá bom, levamos 2 sacos de fandangos, não sei nem se pode ter chegado pó. Ela falou, não tem problema. Eu como o pó do fandango. E levamos, eu disse, eu quero ver você. E aí, durante a semana,
Ela disse, olha, é aniversário, Jane e Marcelo. É aniversário de Marcelo, sábado. E nós vamos fazer uma noite de pastel. E eu quero convidar vocês. Serão poucas pessoas. Serão nós e mais 2 famílias de brasileiros que nós vamos chamar. Uau, uma conexão! Gente, e pronto, né? Fora os leitinhos, as cocadinhas, as bandeirinhas que eu tinha dado no caminho. Mas esse encontro, nós fomos... Aí, quando chega no sábado, a gente peguei uma gripe. Estava tossindo. Aí ela mandou uma mensagem para mim, Fernanda, vamos deixar para domingo? Era domingo, a gente retornaria, meia-noite. Vamos deixar para domingo, porque Marcelo pegou uma gripe, está tossindo muito. Eu disse, eu também. Estou gripada e tossindo. Ela falou, vamos amanhã, 13 horas, no domingo. Ok, não tem problema. Aí, domingo, nós fomos. E, gente, eu falei para vocês que eu queria entrar na casa de alguém, não falei? A possibilidade de tomar um café, não foi? E eu entrei, nós entramos. E entramos, estava o casal somente, nós esperando. Sentamos na mesa com ele, 13 horas, a gente achou que era... Ela disse que era para almoçar, não tinha nem cheiro de comida, nada. Sentamos com eles, e claro, não nos conhece, ela não nos conhece. E a gente foi conversando devagar, introduzindo a conversa, e falando do Brasil, falando do Alasca, e conversando muita coisa do Alasca, eles contando para a gente como é que era que funcionava lá. E aí nós falamos que somos pastores, e ela, nós somos evangélicos. Uau, mas não dava nenhum sinalzinho assim de que conhecia Jesus, sabe? E, gente, aí pronto, a conversa entrou. A mãe dele é missionária, abriu vários trabalhos na Argentina, e hoje tem um trabalho no Brasil, acho que é aqui, que ela trabalha. E começamos pronto, a gente entrou a conversa do Senhor. E conversamos muito sobre igreja, sobre o Senhor, sobre a vida com Deus. E aí começa a chegam as crianças, os filhos deles adolescentes, e foram chegando da onde? Da igreja. Estão chegando da igreja. Aí estamos esperando não sei quem que está vindo da igreja. E chegando brasileiros. Brasileiros foram chegando, poucos, mas foram chegando. E aí fizeram a tal tarde do pastel. Começaram a pegar aquela fritadeira cheia de óleo elétrica e começaram a fritar os pastéis, e a gente almoçou o pastel, né? E a gente ali com ele, aí foram chegando e conversando, chegando e conversando. Aí eu dei para eles a farinha, dei para ele a fandangos. Meu Deus, fandangos! Fulana, olha o que ela trouxe! Fandangos, paçoquinha. Só que eu já tinha levado a sacola, porque eu ainda tinha a camisa da seleção brasileira e o quadro para dar. Eu disse, eu tenho umas coisinhas aqui para vocês. Peguei, tinha umas crianças, né? Gente, eu levei uma camisa para a criança. Lembra que eu falei? Eu disse, eu trouxe uma camisa para a criança. Tem alguma criança aqui que gosta de futebol lá? Fulana, vem cá! Era uma menina. Olha para você. E deu para a menina a camisa. Eu disse, eu tenho uma de adulto. Ela fez, é minha. Porque eu não tenho. Quando a gente faz festa de brasileiro aqui, a gente pede para ir vir todo mundo temático. Eu não tenho nada, agora eu já tenho a minha camisa da seleção brasileira. Eu disse, olha, eu tenho esse quadro aqui para vocês. Era o quadro em inglês, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Ela disse, isso aqui vai ter um lugar de destaque aqui na minha casa. E eu acho que foi só. Não sei se eu ainda tinha cocadinha para dar para ela. E, gente, foi um momento tão bom. E, no final, precisávamos sair, porque a gente ia viajar. E, Niles, nós queremos orar, podemos orar. Isso eu tinha contado para ela, meu amor, pelo Alasca, a história do sonho e tal. E, quando nós fomos orar, que lá todo mundo junto. E aí ela disse, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela tem na casa dela uma sala chamada Alasca. Todo mundo, o quê? A outra, meu Deus, me arrepiei toda. E ali juntos, demos as mãos e oramos. Oramos juntos, oramos pelos cristãos no Alasca, oramos pelo Brasil. Saímos de lá, ela disse, ora por nós, ore pelos cristãos aqui no Alasca. E quem viu, ela postou nos stories dela, postou lá no feed do Instagram, presentes que a internet traz para nós. A vida foi marcada, e mandando mensagem, chegaram bem, onde vocês estão. Gente, a vida foi marcada, deixamos lá uma semente. Porque é assim que Deus faz. Ele faz além do que a gente pensa ou pede. Foi maior do que eu pensei, foi maior do que eu sonhei. Ele faz isso.
Porque Deus tem um propósito para nós, queridos. Deus tem um plano para cada vida. Deus tem uma missão para nós. Quando aquele endemoniado, que não tinha propósito nenhum de vida, Jesus entra na história dele, Jesus dá um propósito de vida e uma missão. Sabe qual é o propósito? Aquilo que eu coloquei no quadrinho, e que eu dei, e que semeei lá. É exatamente o versículo da minha vida, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Nós somos dele. Todas as coisas nos incluem. Todas as coisas me incluem. Porque dele, por ele e para ele sou eu. Porque dele, por ele e para ele é você. Você existe para Deus. Deus tem um plano e Ele vai cumprir o propósito dEle. Não importa a história que a gente tenha vivido, não importa o passado, fácil ou difícil, que a gente tenha experimentado. Deus é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Deus faz isso. Deus faz isso. Deus faz isso. Deus tem um propósito para você. Você existe para Ele. Deus já tem boas obras prontas para que você ande nelas. Sabia? Deus tem obras prontas para você encontrar e andar nelas. Você foi planejado para agradar a Deus, para viver um relacionamento com Ele, relacionamento de filho e filha. Deus fez você não para viver sozinho, como aquele homem vivia, porque estava possesso. Deus fez você para fazer parte de uma casa, de uma família, da família dele. É esse o propósito que Deus tem para você, que você faça parte da família dele. Você foi criado para servi-lo, para uma missão, Olha, Deus lhe deu uma mensagem de vida para você compartilhar. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho, inclui sua história. Você é uma mensagem de Deus. Aquele endemoniado, ninguém podia contestar. Quando ele disse, eu era assim, e Jesus me mudou, eu sou assim. A história dele era uma mensagem. Lembra o cego de nascença? Um homem de mais de 40 anos, cego de nascença. Jesus cura aquele homem. E aquele homem era a mensagem. Disseram para ele, dá glória a Deus, que aquele homem é pecador. Falando de Jesus. E o cego disse assim, olha, se ele era pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Ele era a mensagem, você é a mensagem. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito perfeito para você. E uma missão que somente você pode realizar. Eu vou pedir para você fechar os olhos. Feche os olhos. E eu quero que preste atenção. Rafael vai cantar para a gente uma música. E eu quero que essa mensagem, a letra dessa música, complete a mensagem dessa noite. Receba no seu coração. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele
o céu. A cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. No seu querer encontro paz na vida, com bênçãos que jamais gozei. Embora tenha lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. O Senhor tinha um plano para uma jovem pobre chamada Maria, para ser a mãe do Salvador. Maria, quando nasceu, nunca imaginou que fosse a mulher que se tornaria a mulher mais privilegiada da face da terra. Receber Jesus no seu ventre, amamentá-lo, cuidar dele, até a fase adulta, quando ele se apresentou ao mundo como o Messias, o Salvador. Mas quando o anjo chegou para Maria e apresentou o plano de Deus a ela, sabe o que Maria respondeu? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela disse sim aos planos de Deus. Ela disse sim à missão que Deus estava dando para ela. Ela estava dizendo sim para a vontade plena de Deus sobre a sua vida. E o meu desejo é que essa noite, todos nós venhamos a dizer sim, Senhor. Eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
Vamos ficar de pé agora para a gente orar. E você que deseja que o Senhor Jesus entre na sua vida, na sua história. Você que está vivendo sem propósito, acha que a sua vida não tem propósito, que você existe por existir. Isso não é verdade. Jesus tem um plano para a sua vida perfeito. Um plano perfeito. Ele tem uma missão para você. Você existe para Deus. Você pertence a Ele. E Ele tem um plano perfeito para a sua vida. E se você deseja e diz sim como Maria, eu quero que você bote a mão no seu coração agora. Numa entrega, nós vamos fazer uma oração de entrega da nossa vida. E dizer para Ele: Senhor, os planos são os teus e não os meus. Senhor, eu existo para ti e não para mim. Jesus, eu não faço o que eu quiser da minha vida, mas o que o Senhor quer da minha vida, o Senhor pode fazer. Você deseja isso? Você deseja? Então nós vamos orar. Amado Jesus, nosso Salvador querido, Jesus querido, obrigada pelo Senhor ter encarnado, Jesus, e ter vivido em nosso meio, revelando o Pai, trazendo, Senhor, salvação, cura, restauração, libertação. Jesus, obrigada, porque quando o Senhor entrou na história da humanidade, a história se dividiu em duas, antes e depois do Senhor. Obrigada, Jesus, por ter entrado em nossa história, Jesus, porque hoje o Senhor está aqui com a tua mão estendida para curar, para realizar milagres em teu nome. E o maior milagre, Jesus, é uma vida transformada pelo teu poder, pelo poder do Espírito Santo. E eu quero pedir hoje isso ao Senhor. Estenda a tua mão. Divide histórias aqui esta noite, Jesus. Entra no coração deste teu filho, da tua filha, que neste momento se entrega a ti. Jesus, tu és o nosso Senhor. Revela-nos para nós essa verdade. Venha o teu reino, venha o teu governo sobre as nossas vidas. Que a vida que vamos viver a partir de então, Senhor, a partir de agora, sejam os teus planos, sejam andando nas boas obras já prontas para todos nós. Queremos encontrar estas boas obras e andar nelas, nos teus planos, na tua vontade, naquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Porque, Senhor, para ti são todas as coisas. Por ti são todas as coisas. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti. A nossa vida é para ti. E é no teu nome que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu entrego a Deus. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, você pode até vir aqui na frente para a gente orar. Vem aqui na frente para a gente orar. Você que deseja experimentar os planos de Deus, experimentar os planos de Deus, experimentar a vontade de Deus, que a sua vida cumpra o propósito para a qual você foi criado. Vamos orar. Você pode vir aqui na frente para a gente orar por você. Meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Queridos, essa música foi a música do meu casamento. Foi a música que meu cunhado cantou na minha entrada na igreja. E era isso que a gente sempre desejou. A minha vida eu entrego a Deus.
Senhor, o que o Senhor quiser, os teus planos para nós, nós queremos experimentar aí a tua vontade. Desde que casamos, foi isso que Deus colocou em nosso coração. Deus abençoe vocês. Ele dá, o céu